Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, no nosso quinto dia, de retiro de carnaval e penúltimo dia, praticamente, do nosso retiro, porque amanhã já é quarta-feira de cinzas e já começamos então a quaresma. Hoje nos despedimos do tempo comum, nessa terça-feira da 8ª semana do tempo comum. E no dia de hoje, creio que o exercício que Deus propicia a gente para realizar nesse retiro seria pensar assim: bom, entrarei no período onde a igreja inteira reflete a conversão, o desejo de santidade, de mudança plena de vida. E diante de tudo que Jesus falou, nesses dias de retiro que estamos aqui reunidos, creio que o Senhor nos convenceu, por meio do Evangelho, a perceber que muitas coisas na nossa vida ainda não estão presentes, mas deveriam estar, fariam bem danado se a gente fizesse, e a gente poderia batalhar, pedir a Deus, durante esse período inteiro, para que essas coisas ficassem em nossa vida e produzissem a santidade que Jesus deseja. Por exemplo, talvez eu ainda não reze o terço diariamente ou o rosário, que é o melhor. Que tal então pedir isso a Deus, para que essa devoção aumente em nosso coração e possamos assim, de fato, rezar diariamente, algo que nos leva à presença de Cristo, que produz em nós um fruto de santidade por meio da meditação. Seria essencial. Ou ainda, talvez não participemos da missa diariamente, apesar de poder, Então, graças a Deus, aqui em Brasília, por exemplo, é bem sortida, os horários, bem sortidos os horários e locais de Santa Missa que acontecem diariamente. E poderíamos sim, se nos organizarmos direitinho, priorizar esta que é a maior devoção, que é a maior oração. Se nós planejarmos direitinho isso como uma meta de vida, para aumentarmos em nós o amor pela Eucaristia, o amor por Cristo, dá para fazer. Isso vai gerar com certeza um fruto de santidade imenso em meu coração. É como um tesouro bom, que me fará crescer aonde eu ainda não cresci, aonde eu ainda não amadureci. Então, que tal pedir isso nesse período de quaresma? E pedir de uma maneira muito esperançosa, muito cheia de caridade, muito enraizada na fé, pedindo a Deus assim: Senhor, eu desejo isso porque sei que me fará um bem. É uma maneira de demonstrar também o meu amor, a minha intenção, minha responsabilidade de uma fé madura, mas eu já peço cumprindo, Então na quarta-feira eu participo da missa, na quinta, na sexta, e assim vou, E pede à Virgem Maria e ao Nosso Senhor ânimo para que, se você falhar em algum dia, no próximo você não protele, Você não pense assim: não deu certo ainda, mas você já se emenda logo. Tenhamos essa consciência da pressa, da urgência que a nossa conversão precisa. Acho que essa via, na quaresma, de tentar encher o coração de dons e bens verdadeiros que a gente ainda não tem por grande prática, é até mais positivo, mais salutar, mais importante do que a outra parte, mas essa outra parte também é importante, O principal, o essencial, como nos disse o Senhor ontem, é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois ao próximo como a si mesmo e depois as coisas. Então, a obra secundária dessa quaresma, conforme eu iria propor para mim mesmo e proponho para vocês, é a de tirar do tesouro do nosso coração as coisas más, os maus tesouros, Isso aí está na nossa liberdade fazer. Então, com certeza, durante esses dias aí de retiro de carnaval que estamos aqui juntos, você também meditou, fez exame de consciência, preparou sua confissão e percebeu que algumas coisas aí precisam sair de uma maneira mais enérgica, mais apressada, porque já há muito tempo travam,
arrefecem a caridade, balançam a esperança e fazem-nos esquecer ou arrefecer na fé. Não é verdade? Então, são coisas que a gente precisa tirar mesmo do nosso coração. E Jesus ensinou, tirar pela raiz. Lembra-se da primeira meditação do nosso retiro de carnaval? Jesus falava, né? Se teu olho te leva a pecar, né? Pela concupiscência dos olhos, arranca os olhos. Não literalmente, mas que você faça o exercício de vencer a concupiscência dos olhos por meio da oferta de si, sair de si, exercer uma vocação, como fez o Hobbit, né? O Bilbo, do livro que lemos esse mês, e é uma literatura fabulosa, tão gratificante, tão bela, de grande ensinamento para nós, do Tolkien, né? Recomendo, se você ainda não leu essa obra, a ler, e depois, ao fim da quaresma, vá lá e assista o nosso vídeo, né, que está disponível aqui no YouTube, com a resenha desse livro e os aspectos que nos fazem pensar na conversão e também na vocação. Então, arrancar os olhos significaria isso, colocar o teu amor, em vez de coisas alheias, no próprio, né? Colocar o teu amor em Deus, em si mesmo, né? Para que você não precise ficar olhando muito cobiçosamente para o que não é teu. Se a concupiscência mais prevalente na sua vida é a dos prazeres, é a da superficialidade, é a da carne, né? Então, em vez de pegar as coisas, né, e não ter ciência plena, inteligência e sabedoria para reconhecer seus valores, viva o jejum, viva a castidade celibatária ou matrimonial, né? Tenha autodomínio de volta por meio do silêncio, faça jejum de silêncio, né? Do jejum do barulho, ou seja, silêncio. Faça jejum ou abstenção do que mais te leva a pecar ou de um grande prazer que você tem para demonstrar ao seu corpo, à sua alma, à sua inteligência que você precisa ter autodomínio, precisa dominar a si mesmo, né? Então é muito salutar na quaresma fazer uma abstinência específica, por exemplo, não comerei doce, né? Ou me absterei dos passeios, né? Dos lanches, me absterei de algo que você gosta muito, né? De tal comida, de tal bebida, de tal convívio, de tal passeio. Tira, né? Para você perceber, será que eu tenho autodomínio sobre isso? Reduza tempo de tela, né? Tire aí as redes sociais, vamos ver se a gente aguenta, né? Infelizmente, por exemplo, eu uso para evangelizar, mas um grande objetivo meu seria usar apenas para isso, né? Apenas para evangelizar. Reduzir meu tempo de tela. E o objetivo também é que, por mais que eu esteja aqui falando para vocês por meio dessa rede social, seria encorajar vocês a não estarem aqui, a praticarem algo que vai produzir a vida de santidade em vocês, mas sem a dependência de estar o tempo inteiro na internet para ver conteúdos, né? Mas se for necessário, se tiver precisando, né, encher o coração de pregações, aí escolha, selecione, vou usar tal canal, Padre Paulo, por exemplo. Eu vou ver as meditações dele para a quaresma. Perfeito. Excelente, né? Porque aí você seleciona uma via e não fica tão entulhado, mesmo de coisa boa, seu coração terá tempo de absorver aquilo, né? Tem essa simplicidade também, né? Às vezes a gente tem tanta guludice, né? Tanto excesso de querer tantas fontes que a gente vai e bebe de todas, mas o aproveitamento é pequeno, né? O aproveitamento pessoal é pequeno. E eu percebo isso muitas vezes quando converso com as pessoas e percebo que ao falar, ao partilhar, elas partilham mais do que está externo a elas do que o que está interiormente no coração. Então,
pessoas partilham muito hoje em dia sobre o que vem na internet, sobre o que ouvem, sobre a pregação que tocou, sobre a música que tocou, sobre o que está acontecendo na vida de fulano e ciclano, que notou assim o coração dela, mas ela não fala sobre ela, o processo de conversão dela. Como é que está a minha oração? Como é que está o meu relacionamento com Cristo? Como é que eu tenho vencido as minhas concupiscências? Como é que eu tenho, né? Então isso é uma vida superficial. Esse tipo de jejum ajudará a gente. Então jejum de tela, jejum de rede social, jejum de conversa frívola, jejum de passeios exagerados, jejum de várias comidas, jejum de vários prazeres. O jejum específico recomendado pela igreja é jejum todas as sextas-feiras, né? O que é o jejum? É você se abster de uma refeição principal ou alimentar-se em todas elas um terço do que seria a sua alimentação normal. É uma prática recomendada para maiores de 14 anos, não diabéticos, não enfermos com doenças metabólicas e também as gestantes são privadas desse tipo de recomendação, principalmente porque precisam manter a glicemia, né, durante a gestação intacta. Mas, privados aí essas recomendações, todos podem fazer jejum, né? Uma criança com entendimento, né, que não tenha 14 anos, mas tem um bom entendimento, pode fazer? Pode. Inclusive você pode encorajar a fazer abstenção de doce, de passeio, de sorvete, de chocolate, né? Não tem problema nenhum. O importante é a criança também treinar, entender o porquê daquilo que ela está fazendo. É para ela ter autodomínio. Aí o papai vai lá e fala, né, explica. Aqui, filhinha, é para você aprender a não ser birrenta, a não ficar fazendo chatice, né? A não chorar, se emocionar tanto quando minha filha não tiver um brinquedinho que papai não pôde comprar, que mamãe não pôde comprar, não tiver uma coisinha que a gente queria dar, mas até não tem dinheiro para dar. Então você vai aprender a não ter tanta vontade assim pelas coisas, né? E ensinar a criança a rezar, porque o jejum sem oração é dieta. Então ensinar a rezar, né? Ensinar, vamos aqui pedir para o Papai do Céu, para que a gente seja bonzinho, para que a gente agrade o coração dele, para que a gente conheça seus mandamentos, né? Então é importante ensinar a criança todo o propósito disso, né? Perfeito. Para quem é pai, para quem é mãe, exerça isso também. E a outra concupiscência é a soberba da vida, né? O orgulho, a vaidade, a ira. Como é que você vai evitar, né, cair em tais tentações? Por meio da oração. Principalmente rezar por quem te persegue, por quem não gosta de você, por quem te calunia, né? Perceber que você é autorizado apenas a fazer o bem e que você é um servo, sim, que se dobra diante do Senhor. Então, ter a prática de rezar, de adorar principalmente, dobrando os teus joelhos. Uma boa prática para vencer a soberba da vida é anotar o nome de todas as pessoas que te perseguem ou que te tratam como um rival, como um inimigo, e apresentá-las semanalmente na adoração, né? Com certeza Deus vai atender o teu pedido e você vai perceber que aquela ira, aquela orgulho, né? Tudo aquilo vai indo-se embora. Nós não temos no nosso próximo nenhum tipo de inimigo. Nossos inimigos são espíritos, né? São Satanás e seus sequazes, que estão espalhados pelos ares a tentar os corações, a fazerem e praticarem o mal. Então, nos homens a gente tem a oportunidade de fazer o bem. Por mais que a gente saiba que existem homens extremamente perversos, né? Há esses que não querem se converter, que não passam pela correção fraterna, que não se emendam. A nossa arma é a oração e quem pode tocá-los é o Senhor Jesus. Mas eu não posso ter espírito de vingança, né? De ira, de cólera, de inimizade, perseguição, de inveja, ciúmes, de assassínio, de nada disso. Eu não posso ter.
Meu coração tem que ser permeado pela grandeza, pela bondade do Senhor que eu sirvo, né? É isso que é importante. Bom, falei demais, muita coisa aí falada, e na prática é isso. Então são 2 trabalhos para a Quaresma. O primeiro, buscar amar mais a Deus, né? Medite mais, reze mais, adore, participe da missa diariamente, confesse com regularidade, comungue diariamente, se possível, né? No máximo da possibilidade. Reze o Santo Rosário diariamente. Converse com pessoas boas. Assista canais bons, né? Filmes bons. Preencha o seu coração de grandes coisas para Deus. E a segunda coisa, tire do coração o que não presta. Essa é a parte que mais arde, é a parte que mais dói. Mas se você não tiver exercitado a primeira parte, a segunda é impossível, entende? Então por isso que eu acho que a Quaresma, ela precisa desse direcionamento que eu tenho aqui batalhado em dar para você. Procure amar mais a Deus e a santificação. Amando mais a Deus será mais possível, né, passar pela Quaresma como devemos passar pela vida, né? Tirando coisas ruins do coração. Se você desejar, peça para Nossa Senhora, né, que tem mãos mais delicadas e vai conseguir tirar aquelas feridas e tratar daqueles machucados de uma maneira mais branda, mais cuidadosa. Vai doer? Vai doer. Mas Nossa Senhora sabe tirar melhor, né? Então, acho que nada agradaria mais a Jesus do que isso. Eu chegar para Nossa Senhora e dizer: Mãe, eu preciso seguir melhor teu filho, né? Mas do jeito que eu tenho seguido não tem dado certo. Eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a me curar, né, de algumas feridas aí gravíssimas, né, que se arrastam na minha vida. Me ajuda. Pronto, meu filho. Pode ter certeza que ela vai ajudar, né? Mas esse trabalho, que é o foco, né, da Quaresma, ele só acontece quando eu estou amando mais a Jesus. Uma coisa que se estabelecerá na Quaresma é um clima de maior silêncio para termos essa vida interior mais rica, certo? Mas nessa vida interior mais rica, o louvor também tem o seu lugar. Pois o louvor é o lugar dos curados, daqueles que foram tão tocados por Deus, passaram a amar tanto o Senhor e passaram também a respeitar tanto a sua palavra, que conseguiram perceber o efeito da cura de seus corações contra aquelas concupiscências que falávamos. E aí o coração louva a Deus porque percebe: meu Deus, como tu és bom. E aquilo que eu nunca consegui tirar sozinho, agora de repente o Senhor tirou com a mão, né? E foi maravilhoso perceber a ação da tua graça na minha vida. Isso é importante. Bom, tendo dito tudo isso aí para vocês, meditemos então sobre o Evangelho do dia, onde se fala sobre o coração disposto a Deus, finalmente disposto a Deus, né? Aquele coração que jogou as coisas velhas, deixou as concupiscências, abandonou todas as más práticas, cumpre todos os mandamentos e agora está querendo cumprir o mais essencial: amar a Deus sobre todas as coisas. Então ele está narrado em Marcos 10, versículos de 28 a 31. Peçamos a Nossa Senhora para entendermos essa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade, eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante essa vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Portanto, meus irmãos, o que Jesus quer dizer aqui?
que o coração que decidiu amá-lo por primeiro sempre terá tanto. Não precisamos e não podemos ter o pensamento de perda, 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 perda o tempo inteiro. Para o homem, muitas vezes, tudo que se faz por bondade, por Jesus, né? Para os homens deste mundo, eu digo, tudo que se faz por bondade, por Jesus, para os homens deste mundo, é bobagem, é desperdício, é perda, é loucura, é idiotice, é loucura, né? Como nos fala o Evangelho, somos considerados loucos, né? Mas viver na bondade é a única coisa que enobrece tanto o homem, tanto, mas tanto o homem, que faz com que quando ele vá dormir, não tenha outra preocupação, senão a urgência de agradecer, de louvar a Deus por tudo que ele fez. Já o homem que nesse mundo quer ser o primeiro, o mais elogiado, o mais famoso, o mais rico, o mais poderoso, o maior, né? Esse se dorme pensando assim, será que amanhã eu serei aplaudido novamente? Como é que eu vou superar o espetáculo de hoje? Como é que eu vou fazer para sustentar o reinado que eu coloquei sobre as minhas mãos? Terríveis são os sonhos deste homem, pesados, duros. Meus irmãos, nada há de mais pesado do que ser para o próximo, né? Ser para o próximo tudo. Nós nunca podemos ser para o nosso próximo tudo. Deus é. Mas os homens deste mundo querem ser tudo para todos. Grande erro, grande mancada, grande loucura. Isso sim para mim é loucura. Quanto mais tivermos, né, os outros tiverem a nós mesmos em pouca conta, melhor. Mas enquanto maior conta tiver Deus a respeito de cada um de nós, melhor. Mais feliz é o homem quando ele é amado por Deus. Esse é o amor que basta. Todo o resto é amor de acréscimo. Por isso, meus irmãos, hoje essa palavra assegura por Jesus que o fruto daquele que tomou a decisão de realmente se converter terá nessa vida muito mais e ainda por cima terá perseguições e a vida eterna. Nada melhor. E ainda por cima se percebe isso quando a pessoa deita e dorme. Nunca vi sono mais tranquilo do que o sono dos convertidos. É isso. Eles sabem que se o dia de amanhã chegar, será para ser surpreendido e para surpreender, amando cada vez mais e tendo a possibilidade de amar de maneira mais perfeita do que amou no dia anterior. Por isso, meus irmãos, a vida em Cristo é lucro. Lucro de quê? Do que apetece aos homens deste mundo? Não. Lucro de uma paz inabalável, de uma vida beatífica, de uma alegria que nada se extingue, porque escolhemos o tesouro, né? O tesouro que traça não corrói, ferrugem não corrói, que assaltantes não vêm saquear. Um tesouro estável, realmente belo, eterno, duradouro, e algo que realmente se tem graça, se tem alegria em demonstrar ao próximo. Deus abençoe você, que nesse dia você faça tais resoluções. Se quiser, anote no caderno. Nos próximos dias, os dias da Quaresma, né? Excetuando amanhã, que eu espero que você participe da Santa Missa, teremos a oportunidade de meditar a cada dia da Quaresma nos textos de Santo Afonso Ligório, mestre da oração, e a meditação também trará o que São Tomás de Aquino falava para cada dia da Quaresma. Deus abençoe você. Santo dia. Tchau.